Estamos de regresso, é convidada agora da grande edição Zita Seabra, editora e antiga dirigente do PCP. Muito boa noite, seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Começo por lhe perguntar como é que encara este anúncio da criação de uma comissão para celebrar os 50 anos do 25 de novembro. Eu acho que o 25 de novembro deve ser comemorado. São 50 anos e, portanto, é uma data redonda. Claro que o 25 de Abril é o 25 de Abril. O 25 de Abril é que trouxe a liberdade a Portugal e a democracia, mas sem o 25 de Novembro não teríamos vivido a democracia que vivemos. Mas vê necessidade de uma nova comissão quando já existe uma, que é dedicada ao 25 de Abril, mas não é exclusivamente a tudo o que aconteceu no dia inteiro e limpo, mas também tudo o que lhe antecedeu, não é? Eu acho bem uma comissão própria, porque a Comissão de 25 de Abril ainda foi criada pelo Governo Socialista e, na altura, pelo então Ministro da Cultura, que achava que não se devia comemorar o 25 de Novembro. Foi criada em 2022. Era uma data que dividia os portugueses. Lamento que tenha tido essa posição, portanto, acho muito bem que Não considera que neste momento haverá uma clivagem e cria uma clivagem entre o 25 de Abril e o 25 de Novembro? Não há uma clivagem entre o 25 de Abril e o 25 de Novembro. O 25 de Novembro deve ser comemorado porque viveu-se um verão quente em Portugal, o período PREC, assim denominado por Álvaro Cunhal, período revolucionário em curso, que começou num momento, para mim, muito marcante. Há um momento que marca muito o arranque para o PREC, para o período revolucionário em curso, que é o 1º de maio de 75. Houve eleições em 25 de Abril, o Partido Socialista ganhou as eleições e no 1º de maio, logo a seguir, a comemoração do 1º de maio no estádio 1º de maio, não foi unânime, não participou toda a gente, como no ano anterior tinha sido, a primeira vez que se comemorou. O Dr. Soares, quando chegou à tribuna do 1º de maio, ele que tinha acabado de ganhar as eleições, que se realizaram no país, com o Partido Socialista, foi impedido de entrar na tribuna. E lembro-me bem dessa imagem, não só porque pessoalmente participei, a UEC, onde eu na altura estava, foi uma das organizações que impediu a entrada do Dr. Mário Soares, juntamente com Marinheiros, e o Dr. Soares deu a volta ao estádio e apelou ao povo socialista que abandonasse o estádio. E é a primeira reação que há de resistência àquilo que estava a desenhar-se. Na altura, a data era líder da União dos Estudantes Comunistas, como disse, era dirigente comunista. O que é que espera desta comissão do 25 de novembro? Eu espero que comemore o 25 de novembro porque eu fui clandestina, vivi o 25 de abril com uma imensa alegria, participei direta e pessoalmente numa situação bastante dura. Tive 6 anos na clandestinidade como militante do PCP, dirigente do PCP, e depois, quando foi conquistada a liberdade, foi a maior alegria que se pode ter na vida. Mas também tenho uma grande satisfação por o PCP ter sido derrotado no 25 de novembro. Senão Portugal caminhava para uma situação tipo Albânia ou Roménia ou Cuba. Como é que vê estas críticas do secretário-geral do PS a acusar o governo de revisionismo político da história com a criação desta comissão organizadora? Não há nenhum revisionismo político. Mas estranha este posicionamento do PS? Acho que o PS aí não está a homenagear o seu fundador, Dr. Mário Soares, que foi a figura fundamental do 25 de novembro. Fundamental, sem ele não haveria 25 de novembro. E tínhamos caminhado para um regime comunista à semelhança do que aconteceu noutros países. Basta lembrar que no programa do PCP, e na altura era a linha política que o PCP tinha, era passarmos da Revolução Democrática Nacional, que era o 25 de Abril, no entendimento dos comunistas, para a Revolução Socialista a caminho do comunismo. E aí é isso que se põe a ferro e fogo o país, com as nacionalizações, com a reforma agrária, com a tentativa de impedir as eleições, e muito próximo do 25 de novembro, com um facto que está na memória de toda a gente e que é um facto histórico, que é o cerco à Assembleia Constituinte, em que o Dr. Mário Soares propõe, juntamente com o Sá Carneiro e com os dirigentes do CDS, que a Assembleia mude para o Porto. Portanto, não é, digamos assim, é um momento dramático da vida nacional, em que se confrontam duas posições evidentes entre militares e entre civis,
e em que o PCP e os militares de extrema-esquerda e comunistas são derrotados. Já disse Gonçalves são derrotados. Já disse que não vê aqui nenhum ímpeto revisionista. Considera que as duas datas, 25 de Abril e 25 de Novembro, assumem as duas o mesmo valor? Não é o mesmo valor, são momentos diferentes e têm importância diferente, obviamente. Agora, sem o 25 de Novembro, e é isso que estamos a falar, Portugal não tinha caminhado para uma democracia plural como caminhou. O país estava dividido ao meio, Rio Maior para cima era uma coisa, para baixo era outra. Mas a questão é que isso tem sido lembrado, essa memória tem sido lembrada e também está incluída nas comemorações do 25 de Abril. Não está incluída nas comemorações do 25 de Abril. Aliás, foi expressamente excluída das comemorações da Comissão do 25 de Abril. E é bom recordar o que se passou, entretanto, a coletivização dos meios de produção, nomeadamente a nacionalização da banca. Já tivemos essa celebração há um ano? Há um ano tivemos a celebração do 25 de Abril. E muito bem. E eu fico muito feliz. E do 25 de Novembro, com a sessão solene no Parlamento? Do 25 de Novembro... da qual o PCP esteve ausente. Sim, do 25 de Novembro houve uma comemoração, mas este ano é que faz 50 anos, do 25 de Novembro. Portanto, faz tudo o sentido. Mas essas celebrações já estavam incluídas e ia ser preparadas por esta comissão que diz respeito ao 25 de Abril. Que diz que não foi ainda contactada ou informada pelo Governo. O Governo diz que haverá aqui uma união de esforços para essas celebrações. A importância não é a comissão... Não sei quem é que vai compor a Comissão, acho isso uma discussão absolutamente menor. A questão é, o país, no 25 de Novembro, consolidou a democracia e caminhou para uma democracia plural, que não estava a viver e que estava com perigo e a iminência de caminharmos para uma situação dramática para os portugueses. Eu falei no cercado constituinte, mas foi muito importante toda a resistência que o Partido Socialista, juntamente com o PSD e o CDS, fizeram, nomeadamente a Alameda, que foi a primeira grande mobilização popular contra a ideia de uma vanguarda revolucionária que iria fazer a Revolução de Outubro em Portugal, digamos assim, à semelhança que tinha acontecido na União Soviética, em 1917. Portanto, passávamos de uma para outra, de fevereiro para outubro, e isso foi travado. E foi travado pelos militares que foram divididos. Dividiram-se. Não foram divididos, dividiram-se. Entre os moderados e os radicais, Otelo de um lado, por exemplo, Corvacho no norte, foi substituído por Pires Veloso, no sul, Otelo foi substituído por Vasco Lourenço, no próprio MFA houve divisões para o próprio movimento, não é? Com a criação do Grupo dos Nove, e isto é importante que se saiba, porque ainda hoje se tenta iludir a ideia de que houve um 25 de novembro, como se não tivesse havido. Houve e foi muito importante. E nesse sentido, consegue compreender porquê agora esta decisão? Mas estamos a 3 meses da data. Esta comissão ainda terá de ser nomeada, deverá demorar algum tempo para que isso aconteça. Consegue perceber a prioridade do Governo no momento em que estamos também aqui no meio de uma crise ainda, a gerir a crise dos incêndios? Isto é uma prioridade? Mas acho isso uma questão absolutamente menor. A história é importante. A história é sempre importante num povo e num país. E será possível... E não devemos esquecer momentos históricos importantes da vida do povo e do país. Mas será possível a esta distância dar a dignidade às celebrações que o Governo diz que será dada? Quer dizer, mas ainda não temos uma comissão. A comissão nomeada. É uma coisa menor. Agora, acho muito importante que se sublinhe que Portugal esteve à beira de avançar para uma ditadura comunista, mesmo à beira, e que no 25 de novembro, graças a essa união entre o PS, PSD e o CDS e entre os militares moderados, perdeu. O PCP perdeu e não gosta de ser recordado. E, portanto, o PCP não gosta que se recorde, não quer, porque perdeu e, portanto, não gosta. E há uma certa esquerda radical que não gosta de recordar, porque perdeu. Para o PCP perdeu e reconheceu que tinha perdido. Cunhal nunca o reconheceu assim pessoalmente, mas é óbvio que a atitude foi a integração do PCP na democracia plural portuguesa. Há outros que não. Há outros partidos, ou pequenos partidos de extrema-esquerda, que mantiveram, inclusive, a ação armada. As FPs 25 tiveram uma ação armada no seguimento disso, houve mortes. Portanto, a democracia é uma coisa frágil.
É frágil e tem sempre perigos. E a liberdade é a coisa mais importante que temos na vida. Portanto, recordar os perigos que a democracia atravessa e lembrar a importância da liberdade e da democracia plural, eu acho que estamos sempre a tempo e que é sempre bom que se faça. E recordares tudo isso com a criação desta comissão, considera que pode ser interpretado como uma afirmação política? Há aqui um facto político? Não, quer dizer, eu acho que é uma data histórica, sobretudo. Se é um facto político... Uma estratégia, uma tentativa de aproximação? Não me parece nada disso. Parece-me que a história é a história. E havia um ditado dos dissidentes russos que era muito famoso, que é o futuro é certo, seguro, o passado a Deus pertence. A Deus pertence porque é mudado, é alterado conforme os momentos e conforme a vida. Eu acho que é importante que não se altere o passado e que ele vá sendo lembrado, sobretudo quando se correm riscos. Por exemplo, estes riscos foram grandes e foram grandes em Angola, como em Angola enfim, terminou numa guerra civil brutal que atravessou Angola daquela maneira absolutamente devastadora para o país e para a população. Em Portugal não aconteceu isso. Houve o bom senso da parte de a maior parte dos militares, e alguns eu gosto de lembrar o nome deles, Melo Antunes, por exemplo, mas outros, Pires Veloso, já há pouco falei, do Porto, houve vários, a Força Aérea, os militares que estavam na Força Aérea, que levaram os aviões para Cortegaça e que resolveram com isso o 25 de novembro. Não é? Foi um momento decisivo para resolver aquele dia, quando de repente se percebeu que os paraquedistas tentaram tomar as bases aéreas, mas não havia lá aviões. E os que havia estavam estragados. Isso deve-se a pessoas que ainda hoje estão vivas e que arriscaram a sua carreira, arriscaram o seu tempo. E que todas elas têm essas memórias bem vivas, como a Zita Seabra, claro, também. Relativamente então ao Ministro da Defesa, ainda vai ter de anunciar quem irá presidir esta comissão. Disse que os convites ainda não foram feitos. Admitiu que gostaria de ver o General Ramalhianes na chefia destas comemorações. Que perfil é que gostaria que estivesse a liderar uma comissão destas para lhe dar uma homenagem e uma celebração digna também, como tem estado aqui a enumerar? O mais importante de tudo são historiadores, académicos, porque estas comemorações devem ser muito feitas para a memória futura. E as universidades e o meio académico têm sempre um papel importante. Há uns anos eu participei num debate sobre o 25 de Abril, sobre as revoluções do século XX, organizado pela Universidade de Oxford, com académicos e revolucionários. E eu acho que dar esse conteúdo que permite... Todo esse contexto. Sim, todo esse contexto que permite juntar quem estuda os momentos, historiadores da época atual, contemporâneos, da história contemporânea, e gente que participou diretamente e que deu a cara, e em muitos casos com grande coragem. Eu creio que isso é... sobretudo aproveitar enquanto estão vivos, já não há... Serão no total 9 membros. Acredita que é possível ter membros de esquerda nesta comissão? Não faço a mínima ideia, mas há gente de esquerda... Não, quer dizer, há gente de esquerda que... repare, por exemplo, eu tenho participado em debates sobre o 25 de novembro, frequentemente, há anos, com o Dr. João Soares, com o Sérgio Sousa Pinto, portanto, que são socialistas conhecidos. Quer dizer, há muita gente do PS que tem a memória e que não esquece o que foi feito. Porque se o Partido Socialista... E que acha que poderiam dar um contributo acrescido a este tipo de... E devem dar o seu contributo, e têm dado com o seu testemunho. Eu estou aqui a fazer o meu testemunho, mas eles têm feito o deles, frequentemente, às vezes até em conjunto. E acho que isso é importante. Muitas vezes convidam-nos para ir às escolas. Tenho ido a muitas escolas do país que comemoram o 25 de Abril e o 25 de Novembro. E é importante que, para os jovens que estão a aprender o que é a democracia, como foi importante o 25 de Abril, também é importante que saibam que em 25 de Novembro... Saibam igualmente a importância de ambas as... Eu não digo igualmente, mas que saibam também a importância que teve... Porque, reparo, neste momento no mundo, o maior perigo são as ditaduras de esquerda. Quer dizer, o estado em que está a América Latina, a Venezuela, Cuba, a Guatemala, onde não há liberdade religiosa e todos os dias matam pessoas,
cheios de cadeias de presos políticos. São ditaduras de esquerda e é muito mais difícil derrubar ditaduras de esquerda do que uma ditadura de direita. Muito mais, porque a esquerda considera que tem uma superioridade moral que lhe vem não sei de quê, porque neste momento tem atrás de si estas ditaduras, a Coreia, a China, que existem um pouco por todo o lado e que vivem exatamente da repressão nos seus países da liberdade. Portanto, a esquerda não tem nada que ensinar, pelo contrário, tem que neste momento aprender a olhar e a ser solidário com, por exemplo, o povo venezuelano, o povo cubano. O povo cubano está a viver na miséria há anos. São tempos, de facto, muito dramáticos. O México, já falei da Guatemala, são países terríveis. A África do Sul, o que se está a passar na África do Sul. Muito rapidamente, deixe-me interrompê-la. Portanto, convém que a esquerda não tenha nenhum sentimento de superioridade moral que não tem, mas que seja recordado que tem às costas não só os 100 milhões de mortos que o comunismo fez ao longo dos anos em todos os países onde foi poder e onde ainda é, mas também que não são democracias liberais, que não são democracias, que não têm liberdade, e, portanto, mas as outras ditaduras que esquecem. Gostava que a esquerda não estivesse ausente destas celebrações. Acho que tem obrigação moral de não estar ausente da comemoração de 25 de novembro, até porque foi fundamental a esquerda socialista para que no 25 de abril tivesse acontecido o que aconteceu. O ministro Nuno Melo falou numa comissão partidária. É possível que isso aconteça? É-me indiferente se é partidário ou partidário. São pessoas de partidos ou sem partido, é-me rigorosamente igual. A única coisa que eu desejo é que seja uma comissão com gente que seja capaz de levar este debate. É um debate fundamental nos tempos que correm. E que cria muitas divisões também. Não cria nada de divisões, cria debate, e o debate é muito importante em democracia. Nas democracias plurais não há divisões, há debates, não é? E há tolerância. Mas a tolerância tem que ser para ouvir o outro e os argumentos dos outros. E, quer dizer, não é para a pessoa se colocar num pedestal e dizer que o resto é tudo ignorantes, populistas, direita, extrema-direita, fascistas. Não, isso passou. E eu acho que neste momento, felizmente que passou, e na Europa estamos a entrar numa discussão muito mais interessante e muito mais importante, que é como é que salvaguardamos os valores ocidentais que fizeram a superioridade intelectual das democracias liberais e política, e como é que salvaguardamos esses valores quando o Ocidente, e foi sempre assim, já não é de agora, o Ocidente sofre constantes ataques e vemos que há sempre tentativas de impedir a liberdade, de impedir a expressão. Tem sido, de facto, cada vez mais frequentes. O wokismo é um sinal terrível do que é a falta de liberdade. Eu que sou editora, por exemplo, chocou-me sempre profundamente nestes últimos anos a tentativa, ou aquilo que foi feito em muitas universidades, de abolir livros, alguns dos quais clássicos, da literatura, como se fossem racistas ou xenófobos, como se tivessem escritos agora. Isso é profundamente chocante. E é um atentado à literatura, é um atentado... O Tintin, por exemplo. Muitos casos. Muitos casos. A Jane Austen. E, portanto, o wokismo trouxe isso para cima da mesa. Esses perigos. Esses perigos e essas censuras. E, portanto, comemorar a liberdade no seu todo e no seu total é qualquer coisa muito importante no 25 de novembro e no 25 de abril. Zita Seabra, boa noite e obrigada.